Seguindo o vídeo que a gente fez sobre 5 versículos que você entendeu errado, a gente separou mais 5. Porque o que não falta é versículo que as pessoas entendem errado. Isso é muito comum, meu Deus do céu. Se a gente fizesse uma série de versículos que você entendeu certo, ela seria menor do que a série dos versículos que você entendeu errado. E, teria uns 245 episódios pra mais. Sim, eu acho que vai ter material para mais de ano aí de versículo que você entendeu errado. Então vamos lá. Então, o primeiro versículo é Salmos 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Esse é um texto que as pessoas acham que entendem totalmente certo. Mas tem muita gente que usa esse texto para poder dizer, então eu não vou ter falta de nada, nada vai me faltar na minha vida toda. Mas o sentido do texto fica um pouco mais fácil de entender na NVI, que diz de nada terei falta. O Projeto Sola também traduziu um pouco melhor na música dele sobre Salmo 23, onde eles dizem: se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. E no final, e nem preciso desejar. E aí o texto não está falando para a gente de que tudo que a gente precisar, literalmente, não vai faltar para a gente. Senão, os cristãos literalmente não teriam falta de nada. A questão é que quando a gente tem Jesus, a gente não precisa de mais nada. A gente já se realizou nele, já tem tudo que precisa nele. Tudo que a gente precisa para poder ter uma vida santa, uma vida digna diante dele, a gente tem com ele. Sim. Ele que nos dará o que nós precisamos, então de nada a gente vai ter falta. Nada do que a gente realmente precisar vai faltar pra gente. Mas não é qualquer coisa, porque senão seria qualquer coisa. Se você não assistiu o vídeo do Fontana sobre o Salmo 23, assista, tá aqui em cima, você pode ir lá assistir que ele explica tudo sobre esse texto. Segundo versículo, Jó 41, 22. No seu pescoço reside a força, diante dele até a tristeza salta de prazer. Nossa, esse é muito usado. Então muita gente cita ele como: na presença de Deus até a tristeza salta de alegria. Mas desde o começo do capítulo, o texto está citando as características do Leviatã, né? Que era um bicho enorme. Então o texto estava falando sobre o que o Leviatã tem, como ele é grande, como ele é poderoso. E a versão da revista atualizada, né, a ARA, apresenta uma tradução um pouco mais clara desse texto. Quando ela diz: diante dele salta o desespero. O sentido de Deus falando para Jó isso no texto é dizer para ele: tá vendo esse animal enorme, bizarro, parece um dragão, um dinossauro gigante? Então, você não consegue fazer nada com ele, você não consegue prender nem a isso daí, nem a tristeza consegue ficar diante desse animal. Eu sou maior do que ele. Esse era o sentido para Jó, e não para falar para a gente de que diante de Deus até a terceira salta de alegria e usar nos hinos por aí. Não é isso que o texto está falando. Terceiro versículo, Isaías 53, 5. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Nossa, esse texto é um texto que assim... é muito E é um texto usado. muito lindo, gente. Visto ali da forma que ele deve ser lido, né? Texto profético, não é literal. Muita gente interpreta esse texto bem mal. Muito mal de verdade. Eles usam como base para dizer: Deus removeu as nossas dores aqui na cruz, então a gente não tem doença, a gente não vai ter doença nenhuma, porque Cristo já removeu na cruz. E isso é uma má interpretação. O texto está falando da condenação do pecado. O peso do pecado e da sublime ira de Deus foi colocado sobre Cristo. E isso tira de nós a culpa e o salário do pecado. Isso é muito mais elevado do que uma simples doença, né? Pequeno, né? É pequeno, né? Para uma compreensão desse texto tamanha, né? Desse graça misericordiosa de Deus. Se Deus tivesse realmente tirado todas as nossas doenças, então a gente não teria doença. Deus não dependeria da gente acreditar no texto ou declarar ou profetizar. Mas como a gente sabe, os crentes também têm doenças. As doenças vêm, as dores nas costas aparecem, começa a ficar dolorido o corpo, isso acontece. Vem, sim. Todo tipo de doença vem, gente. E Deus continua sendo soberano, Deus continua sendo vitorioso, porque a verdadeira dor, a dor da alma e a do espírito,
foi removida na cruz. Isso, a dor que faz morrer mesmo é a dor que foi retirada na cruz. Sim. Mateus 2,11. E entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, e abriram seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Os 3 reis magos. Olha aí, o famoso texto, né? Era 3 reis e magos ainda, né? Sim. Você já deve ter feito essa ligação na sua cabeça, tipo, os 3 reis magos mesmo. Mas você pode ler em qualquer dos textos onde eles se apresentam, onde eles se aparecem, nenhum deles é citado como rei e de nenhum lugar a gente tem a palavra 3, inclusive, né? Sim. Tipo, o número deles. São 3, Sim. não tem. Tem a tradição de que eles seriam pessoas ricas, né, ou reis, por causa dos presentes que eles deram, ouro, incenso, mirra, que são presentes caros, que não seria qualquer pessoa que poderia dar aquele tipo de coisa. E também tem a ideia de que eles seriam 3 porque foram 3 presentes. Isso. Ouro, incenso e mirra, então cada um levou um presente e seriam 3 reis magos. Mas nada no texto diz diretamente isso. Sim. Pode ser que um levou 2 ou que só um deles levou presente. O que o texto deixa claro pra gente é que eles eram sábios, né? Equivalente seria astrônomo, pessoas que estudam as estrelas, Sim. O cosmos. Até por isso que eles conseguem seguir a estrela que estava apontando para Jesus. Porque né? surge uma estrela nova e eles percebem aquela estrela linda e vão seguir lá. Sim, então não são 3 reis magos. São uns sábios que deram os presentes para Jesus. Outro texto que é muito, meu Deus, é usado demais, assim. Sim. E, né, muito usado. E errado. Errado. João 10:10. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Muita gente cita esse texto mudando ele, né? E as pessoas dizem, o diabo vem para matar, roubar e destruir. Mas não é isso que o texto está falando pra gente. Se você ler uns versos antes, 7 e 8, você vai perceber porque o texto diz o seguinte. Então Jesus afirmou de novo, digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Então, no caso aí, Jesus ele estava falando a respeito dos falsos mestres, né? Aqueles que vinham para roubar, matar e destruir as suas ovelhas. Mas assim, é óbvio que o diabo também veio para tudo isso, né? Ele veio para destruir e para fazer confusão na nossa vida. E para levar junto com ele também, né? Mas esse texto ele tá falando dos falsos mestres. E quando a gente para de falar nisso, parece que o único problema da igreja é o diabo. Sim. Não existe falso mestre, é só o diabo, tudo diabo. A questão é que isso não é verdade. Existem falsos mestres fazendo o trabalho tão bem que às vezes nem precisa do diabo. Então, se a gente tira essa ideia do texto de que existem falsos mestres e é tudo culpa do diabo, vira o que a gente tem hoje, de que realmente tudo é culpa do diabo, tudo é trabalho do diabo, e a gente não lida com as pessoas que ensinam um falso evangelho, porque isso não é problema pra gente. O que a igreja tem que fazer é lidar com o diabo. Exatamente. Por isso que é uma instrução até do nosso meio eclesiástico, né, para que hajam mestres da palavra para que possam ensinar e apontar esses falsos mestres vindo cercar as ovelhas de Cristo, Sim. né? Porque Então, eles vieram para matar, roubar e destruir. Exatamente. Espero que você tenha entendido, então, esses 5 outros versículos que as pessoas normalmente interpretam errado. E, assim, pode parecer, às vezes, uns erros básicos, né? Que, tipo, para muita gente, às vezes, é claro. Mas é claro que Isaías 53 não está falando de doença. Sim. Mas muito pastor por aí tem ensinado que fala de doença. Você tem muita gente sofrendo com doença e com deficiência e acreditando que, tipo, eu tenho que ter fé porque Jesus já tirou na cruz. Eu que não acredito, por isso que eu não vivo isso na minha vida. Exatamente. Deposita tudo o que passa na vida em cima da fé dela. Sim. Que, né, ela pensa que está em lugar errado, né? Que ela não tem fé suficiente para que possa ser curada. Pequenos erros de interpretação assim como esse causam esse tipo de coisa na igreja, causam esse tipo de coisa no corpo de Cristo. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Aquela diquinha de sempre olhar uns versículos antes, uns versículos depois, sempre vai ajudar a gente a não cair nesse tipo de erro assim tão simples, né? Que poderia ser resolvido ao interpretar o texto pelo seu contexto. Se quiser entender melhor mesmo e um pouquinho mais a fundo, entenda o contexto para que foi dito, para quem foi dito, de que maneira foi dito. Sim. Isso tudo pode ajudar você a perceber que uns versículos antes e uns depois, até mesmo esses próprios textos que a gente falou, eles são para um determinado fim, né?
E tem estilo literário o texto, então você não pode interpretar um texto profético como se ele fosse um texto literal ou como se ele fosse uma canção. Tem que ser interpretado de forma diferente porque foi escrito com um propósito diferente. Exato. Isaías 53, por exemplo, um texto profético, algo para o futuro. Cristo vai nos livrar das nossas dores e doenças? Também. Mas talvez não agora. Talvez para algumas pessoas vão ser só na glorificação do corpo que vai resolver todos os problemas da doença. Isso, de certo modo, até deixa as pessoas com esperança em saber que essa vida passa e que um dia ele nos prometeu uma vida eterna com um corpo glorificado, né? Então, faça um bom trabalho de interpretação bíblica, de exegese, para cuidar de todas essas más interpretações. Se você conhece outros textos que são mal interpretados, ou se você já ouviu alguém falando de interpretação má, como a gente falou aqui, deixa nos comentários, vai ser muito interessante a gente conhecer também. Compartilhe esse vídeo por aí, as pessoas precisam aprender a interpretar a Bíblia do jeito certo. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreve aí embaixo, porque você vai receber os vídeos conforme eles foram saindo e tal. Ativa o sininho, porque aí recebe notificação e vai tudo aí. E não esquece de curtir, hein? Curte aí, já mete o dedo no like. Exatamente. Se você quer ajudar a gente, tá o link aí embaixo do Padrim para você manter todo esse trabalho funcionando e crescendo cada vez mais. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.